Em conformidade com o horário regimental, eu declaro iniciada a sessão do dia 11 de setembro de 2023 da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, desejando à conselheira Adriane e à conselheira Ana Carolina um bom dia, aos conselheiros Ítalo, André Air, Nilson, aos representantes das partes, advogados presentes, representantes da Fazenda Pública Estadual, à secretária de Câmara e a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, um bom dia e uma ótima sessão de julgamento para todos. Conselheiro Ítalo, neste mês de setembro, ocupa a cadeira do efetivo 2 do Fisco, então a composição dessa Câmara será completa no mês de setembro. Nós temos na pauta ordinária de hoje 5 processos, sendo 3 processos em retorno e 2 processos na pauta. Considerando o que determina o nosso decreto regimental no seu artigo 27, inciso 1, eu darei início à sessão pelos processos cujos advogados encontram-se presentes na sala e por ordem de chegada. Os primeiros advogados que ingressaram na sala foram o doutor Erasmo, doutora Analice, doutora Aparecida e doutor Fernando, que são advogados de um mesmo processo, o primeiro processo que faremos, o retorno da Isabel Carcelei. O doutor Erasmo e a doutora Analice farão a sustentação oral, então eles dividirão o tempo, os outros advogados apenas acompanham a sessão de julgamento. Então, posteriormente, nós faremos os processos da doutora Ágata, que são 3 processos, sendo 2 retornos e um processo da pauta. Então, peço gentileza de que apenas aqueles que participam desse julgamento que mantenham o seu vídeo ligado. Só um minuto que eu vou abrir a ficha para fazer o anúncio do processo. Em apreciação, processo número 40.118.02.75.8808, contendo recurso voluntário número 323 de 2023, em que a recorrente Isabel Carcelei Martins, solidários Carlos Martins e Marcelo Alexandre Martins, sendo relator deste processo o conselheiro Ítalo Eri Ribeiro Júnior. Houve um pedido de vista da conselheira Ana Carolina, então ela participa desse julgamento. Então, nós temos a seguinte composição: conselheiro Ítalo, conselheira Ana Carolina, conselheiro João, que ocupa a cadeira do conselheiro André Luiz, sendo em vista que o conselheiro André Luiz declarou-se suspeito nesse processo, e conselheiro Nilson. Essa é a composição. Para representar a Fazenda Pública, nós temos o doutor Wilson, que está aqui conosco, e os sujeitos passivos, os advogados, conforme eu mencionei, serão o doutor Erasmo e a doutora Analice. Eu peço a gentileza do conselheiro Ítalo, que quando estiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Obrigado, bom dia, senhora coordenadora, doutora Virgínia, bom dia, conselheira Ana Carolina, aos conselheiros Nilson, conselheiro João, ao representante da Fazenda Pública, doutor Wilson, aos representantes da parte, doutora Analice, doutor Erasmo, doutor Fernando, que se encontra com o vídeo desligado, também parece que o doutor Aparecido, parece que também vai participar desse julgamento, né, como ouvinte. Bom dia à secretária de Câmara, doutora Lorena, às demais pessoas que se encontram na sala de espera, doutora Geluce, doutora André, doutora Eli, e as demais pessoas que possam estar nos assistindo pelo YouTube. Peço um pouco de paciência, o relatório é um pouco longo, já que o processo teve alguns trâmites e várias alegações. Vou tentar sintetizar ao máximo possível. Consta dos autos que o sujeito passivo, Isabel Carcelei Martins, vendeu mercadorias e operações internas interestaduais no valor total de R$ 751.385,89, acobertadas com notas fiscais que foram consideradas inidôneas pela fiscalização. Notas fiscais essas foram emitidas em nome da empresa Comercial Agropecuário Multilimitada, no período de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014,
conforme planilha em anexo e relatório de auditoria, ficando, em consequência, obrigado ao pagamento do ICMS no valor de R$ 10.488.526,20, acrescido de penalidade e demais combinações legais. Foram apontados como infringidos os artigos 11, inciso 1, 45, 66, 67, 1 e 2, todos da Lei 11.651/91, e foi proposta a penalidade prevista no artigo 71.12, a linha A, item 4, parágrafos 11 e 9 da Lei do CTE, com redação da Lei 19.965/2018. Foram rolados como sujeitos passivos solidários cobrigados as pessoas físicas de Marcelo Alexandre Martins e Carlos Martins, com fundamento no caput do artigo 45 do CTE. A peça veio instruída com os anexos estruturados, detalhamento do crédito tributário, identificação dos sujeitos passivos cobrigados, notas explicativas, relatório de auditoria, mídia CD, contendo os diversos arquivos digitais da auditoria, planilhas, contendo a apuração da base de cálculo e o valor do ICMS apurado como devido, elaborada a partir das notas fiscais emitidas pela empresa comercial Multi, decisão judicial, procuração outorgada pela empresa comercial Multi ao sujeito passivo direto, Isabel Cacelei Martins, ordem de serviço, e depois um termo de retificação do auto de infração, que altera o valor do tributo, passando os anteriores 10 milhões e pouco para R$ 11.381.608,65. Junto com o termo de retificação do auto de infração, foram juntados novos anexos de detalhamento do crédito tributário e identificação dos sujeitos passivos cobrigados. Isso está tudo das folhas 3 até as folhas 54 dos autos. Regularmente intimados, foi lavado o termo de revelia em face dos sujeitos passivos solidários cobrigados Marcelo Alexandre e Carlos Martins, haja vista eles não terem vindo ao processo, e vem aos autos representado por seus procuradores somente o sujeito passivo direto Isabel Cacelei Martins, apresentar sua impugnação em primeira instância, pela qual ele expõe suas razões defensórias. Após escrever os fatos, a impugnante passa a discorrer acerca do que afirma ser a correta interpretação e reconhecimento das operações de venda triangular que envolveriam os produtores rurais do estado de Goiás e as cooperativas de produtores, a empresa Multi e os destinatários situados em Goiás e em diversas outras unidades da federação. Ela alega que atuava como um representante comercial / corretora da empresa comercial Multi no estado de Goiás, especificamente na região de Rio Verde, Cristalina, Lusiânia, Jataí, Mineiros, promovendo a intermediação de compra e venda de grãos, soja, milho, sorgo, outros produtos, com os produtores rurais cooperativas, sendo que por isso ela detinha a procuração da empresa para fazer essa intermediação de compra de grãos. Afirma que as mercadorias eram vendidas pela referida empresa comercial Multi e elas eram, então, diretamente embarcadas em sua origem e transportadas diretamente para os destinatários, situados nos diversos estados, como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraíba, entre outros. E essa operação triangular, que ela chama de triangular, ela informa que isso era necessário, porque seria economicamente inviável, que as mercadorias transitassem pela sede da empresa Multi para só após seguirem viagem para os respectivos destinatários. Ela afirma também que, segundo consta do próprio relatório de auditoria, tanto os produtores e as cooperativas dos produtores rurais que venderam mercadorias para a empresa Multi e não emitiram as respectivas notas fiscais já teriam sido autuados por essa infração, o que representaria um valor de R$ 84.774.080,14. Também sustentam que alguns dos beneficiários dessas transferências bancárias da empresa Multi, que também consta do relatório de auditoria trazido pela fiscalização, teriam recebido um montante de aproximadamente R$ 7.300.000. E assim o somatório desses 84 milhões mais os 7 milhões de recebimento dessa empresa redundariam em 92 milhões de reais que deveriam ser, no entendimento da defesa, abatidos do valor que é cobrado atualmente no auto de infração. Ela passa, então, a discorrer sobre diversas nulidades, que maculariam o presente auto de infração. Sustenta que as autoridades fiscais são incompetentes para o lançamento por ilegitimidade ativa do Estado de Goiás, tendo em vista que as operações de vendas realizadas pela empresa comercial agropecuária, o Multi, são de competência tributária do Estado do Mato Grosso, o que torna nulo o presente auto, vez que o ICMS seria devido àquele Estado e não a Goiás. Também sustenta a incompetência funcional dos autuantes
com fundamento na não observância do que dispõe a Lei 13.266/98, que é a lei que trata da carreira do auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás e, por consequência, define as suas competências. Ainda em sedes preliminares, argue a nulidade do lançamento por insegurança de nação de infração, com fundamento no inciso 4, artigo 20 da nossa lei processual, 16.469/2009, vez que não teriam sido corretamente indicados os dispositivos considerados como infringidos, o que fragilizaria a acusação fiscal. E finalizando as arguições na seara das preliminares, alega, então, ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente processo, com fundamento no inciso 2 do mesmo artigo 20 da lei processual já citada, visto que as operações de vendas foram praticadas pelos produtores rurais e pelas cooperativas, que já, inclusive, foram autuados, conforme consta do próprio relatório de auditoria, de forma que o auto de infração deveria ser considerado nulo. No mérito, a defesa assevera que o ICMS é não cumulativo, de forma que deve ser descontado e considerado o valor do imposto já autuado em desfavor dos produtores rurais e cooperativos de produtores, remetente das mercadorias para a empresa multi. Requer ainda que a responsabilidade da autuada Isabel Casserley fique limitada aos valores que efetivamente recebeu da empresa comercial multi, na importância de R$ 1.745.400, conforme também está especificado no próprio relatório de auditoria e ainda segundo as operações bancárias que foram, cujas informações foram obtidas pela Secretaria da Economia. Em outra linha argumentativa, esclarece o entendimento no sentido que os valores recebidos pela empresa comercial multi, pelo sujeito passivo, devem ser tributados somente pelo ISSQN, ou seja, pelos impostos de serviço, uma vez que se refere a uma prestação de serviço de intermediação de compra e venda de produtos e não de operações sujeitas à incidência do ICMS. Ainda quanto ao mérito, pede a interpretação da legislação que seja feita da forma mais favorável ao sujeito passivo, nos termos do artigo 112 do nosso Código Tributário Nacional, sempre deve ser considerado que as operações já foram fiscalizadas e autuadas conforme o relatório de auditoria, considerando ainda, então, esse princípio da interpretação da legislação mais favorável no caso da aplicação da penalidade. Pede que seja realizada uma diligência para que seja levantada todas as notificações fiscais em nome dos produtores, cooperativas autuadas, por venda de mercadorias sem nota para a empresa comercial multi, de forma a afastar um possível bis in idem, haja vista essas autuações anteriores que ela menciona, bem como forma de respeitar o princípio da não cumulatividade já tratado anteriormente. Requer, ao final, seja declarada a nulidade do auto de infração ou julgado improcedente. Anexo documentos, folhas 122 a 160. Considerando as alegações da defesa, o julgador singular a quem o feito foi distribuído originariamente, por meio do despacho 328/2020, determinou o encaminhamento dos autos aos autuantes para que estes prestassem uma série de informações que ele entendeu necessárias para formar sua convicção e permitir o correto julgamento do processo. Em resposta a essa solicitação de diligência, as autoridades fiscais autuantes se manifestaram por meio de despacho sem número, está contido aí as folhas 166 e 195 dos autos, pelo qual eles oferecem, então, os esclarecimentos que entendem necessários de acordo com o que foi solicitado, né, pelo julgador singular. Inclusive, esse referido despacho vem acompanhado de uma série de documentos que constam aí as folhas 196 a 223, incluídas 2 mídias DVD-R, né, contendo informações acerca do procedimento de investigação criminal que corre em paralelo na esfera, obviamente, criminal. Está contido aí as folhas 224 dos autos. O processo foi redistribuído a um novo julgador singular, nos termos do que determina o regimento interno deste conselho, em função da necessidade, e que constatou uma falta de intimação do sujeito passivo, Isabel, quando da intimação que deveria ser feita a ela para tomar conhecimento do estado da diligência. E assim expediu um despacho determinando o saneamento dos autos. Depois de intimado corretamente da diligência, o sujeito passivo se manifesta, pelo qual contesta o resultado do despacho adicional, reitera os argumentos e pedidos contidos na impugnação apresentada anteriormente. O julgador singular, então, responsável pelo feito, profere uma sentença, número 1901/2022, está contido nas folhas 247 e 256 dos autos, pela qual, após uma fundamentação extensa, decide conhecer da impugnação, negar-lhe provimento e julgar procedente o lançamento,
considerando que os sujeitos passivos ficariam obrigados ao pagamento do crédito tributário apontado na inicial, acrescida penalidade e demais combinações legais, todavia determinando de ofício que seja observada a aplicação da súmula 09 deste Conselho Administrativo Tributário. Os sujeitos passivos foram, então, intimados para pagar o crédito tributário ou apresentar recurso voluntário. Mais uma vez, os solidários quedaram-se inertes, né? Motivo pelo qual foi lavrado um termo de percepção em relação a eles, está aí contido as folhas 266 dos autos. Mais uma vez, somente o passivo direto vem ao processo apresentar sua peça recursal, onde, após asseverar a tempestividade do recurso voluntário e fazer uma síntese dos fatos, passa a demonstrar o seu inconformismo diante das fundamentações firmadas pelo julgador singular em sua sentença, reiterando todas as alegações trazidas quanto à sua pugnação em primeira instância, tanto em sede das preliminares aventadas, quanto em relação ao mérito propriamente dito. Requer, ao final, que seja declarada a nulidade do auto de infração, conforme as diversas preliminares que alega, que aponta. Pede também que seja desempenhada dos autos as informações constantes das folhas 126 a 223 dos autos. Pede que sejam anexados os processos relativos aos autos de infração lavrados contra os produtores rurais, já mencionados aí no relatório. E no mérito, pede que seja considerada a improcedência do lançamento ou, subsidiariamente, que seja limitada a responsabilidade da recorrente aos valores por elas recebidos, conforme já dito com base no relatório de auditoria. Dessa feita, não anexa qualquer documento para acompanhar o recurso. Os autos foram distribuídos a essa Câmara para apreciação do recurso voluntário e, posteriormente, a defesa promove a juntada de diversos documentos, desde documentos de representação, inserindo novos advogados na sua representação, faz um pedido de adiamento, faz aditamento ao recurso voluntário, trazendo novas razões, bem como diversos memoriais. Por meio dessas peças, né, desse aditamento e desses memoriais, além de reiterar todas as fundamentações já trazidas no recurso e nas demais peças defensórias, ela defende ainda a rigidez da procuração fornecida pela empresa comercial multi à recorrente, argue também cerceamento de defesa por ter sido a diligência deficiente, questionando o resultado dela, e chega, inclusive, a juntar alguns argumentos aparentemente relativos até a um outro processo administrativo, pelo menos foi o que eu entendi ali, uma documentação juntada à folha 347 e 352. Aparentemente há uma menção à questão de ativo imobilizado, auditoria específica, que não se trata de matéria a ser discutida no presente processo. Preciso ressaltar ainda, antes de encerrar, só a título informativo, né, que houve uma necessidade por 2 vezes de se promover a redistribuição desse processo ao novo relator, haja vista as alegações de suspeição daqueles que foram anteriormente sorteados, né? Está contido as folhas 307 e 370 dos autos, motivo pelo qual, então, os processos foram redistribuídos, né, a esse julgador administrativo para exercer a relatoria. Um pouco longo, peço escusas pela demora no relatório. Senhora coordenadora, obrigado. Agradeço o conselheiro Ítalo, que fez o relatório, né? Então, agora nós passaremos para a sustentação oral, lembrando que o doutor Erasmo e a doutora Analice representam o sujeito passivo nessa sustentação oral e dividirão o tempo. Então, primeiramente, nós temos uma parte aí de 10 minutos, o doutor Erasmo terá 5 minutos, depois, ou gostaria de fazer invertido, doutora Analice primeiramente, doutor Erasmo, qual seria a ordem? Doutor Erasmo. Doutor Erasmo, então, 5 minutos, a primeira parte, depois eu passo a palavra para a doutora Analice, e aí, posteriormente, o representante da Fazenda Pública. Então, doutor Erasmo, o senhor pode iniciar a sua fala. Bom dia, senhores conselheiros, senhores advogados, representante fazendário. 5 minutos é um tempo extremamente exíguo para um processo de complexidade dessa magnitude. Esses autos, eles são extremamente sui generis, porque eles nasceram de uma investigação criminal do Ministério Público e da Polícia Civil, que foi transladado o inquérito e a investigação criminal para a seara tributária. Chegando na seara tributária, os autos teriam, as peças, as informações teriam que se enquadrar nas balizas tributárias, que não são muito diferentes, principiologicamente falando, das balizas penais.
Por exemplo, na penal, temos o indúbio pro réu. Na tributária, temos na dúvida. Tem que se decidir a favor do contribuinte. Então, o que acontece? Trazido a questão penal, os autos de infração tinham que mostrar, basicamente, né, impreterivelmente, a questão do fato gerador. A pessoalidade, mercadoria, tempo, né, e espaço. Entretanto, não foi mostrado. E por que não foi mostrado? Porque o auto de infração, ele durou 4 anos para ser confeccionado. Entretanto, o primeiro auditor, o doutor José Ferreira, ao fazer uns questionamentos, e na resposta a esses questionamentos, os autuantes continuam e pegam fatos da investigação de 2009, ou seja, a própria Cefaz, os autuantes, provam a insegurança do auto de infração. Não tem mercadoria, não tem base de cálculo, não tem local onde essas mercadorias estavam armazenadas. Não, o tempo, 2013 a 2014, foi continuado em 2019, né? E o espaço é um espaço extremamente lato sensu, que escolheu-se Rio Verde como local das operações. Existe uma pergunta do José Ferreira que diz o seguinte: existia nos locais, tendo em vista o volume das mercadorias, algum controle de trânsito, de carregamento? Aí os autuantes respondem assim: não existia. Pelo lapso temporal, né? A autuação, a auto-infração terminou em 2018, esses vestígios se apagaram. Entretanto, em uma pergunta que o mesmo José Ferreira faz aos autuantes, né, aos auditores autuantes, sobre se a autuada Isabel Carcelei tem algum documento que comprove que ela era representante comercial, a Isabel Carcelei fala que não tem pelo tempo. Então, quando os autuantes, depois das perguntas do José Ferreira, diz que a correta interpretação dos fatos é essa, eles têm que concordar que essa correta interpretação do fato serve tanto para a fazenda pública, para o fisco, como para o contribuinte. Então, se o argumento do tempo serve para a fazenda pública, tem que servir para o contribuinte. Ademais, os livros fiscais, a escrituração contábil da multa que o José Ferreira pediu, os autuantes falaram assim: não foi pedido para o Mato Grosso, mas devido ao tempo deixamos para lá. Nossa, não pode, porque a criminal trabalha com a liberdade do cidadão, e a tributária mais ainda, com o patrimônio. Por isso que tem que ter balizas firmes, retas, tem que ser respeitadas. Então, o auto de infração, para corroborar, para se firmar, não pode se firmar com os dados criminais. Os dados criminais foram o início. Tem que se firmar com os dados tributários. E esses dados tributários não tem. Inclusive porque o fisco deixou de, usando todo o seu poder, pegar as informações junto à Cefaz Mato Grosso, pegar as empresas que compraram da Agropecuária Multi, saber se essas empresas receberam a nota fiscal no ato da entrega da mercadoria. Tudo isso foi motivo de requerimento. E para autuar a Isabel, só para mim terminar, existe um fato interessante, que toda essa defesa ela foi baseada nos dados da fazenda, nos dados do autuante. E as folhas 22 dos autos tem uma questão interessante, e aí eu vou me permitir ler, que é o seguinte: os autuantes falam que os diálogos da Isabel Carcelei foram poucos. Poucos foram os diálogos gravados da Isabel Carcelei. Já os diálogos da Isabel referem-se aos pagamentos e recebimentos, ou seja, à parte financeira.
E nas folhas 24, existe mais insegurança ainda. Ao que tudo indica, trata-se de cadastramento de conta bancária. Ora, para autuar Isabel, foi desconstituída uma procuração. E, para ser desconstituída, em que pese as independência das instâncias tributária e penal, mas aqui a implicância é extremamente umbilical uma na outra, não tem nem trânsito em julgado. Se você não pode condenar uma pessoa só com o inquérito ou com a denúncia, você também não pode tributar uma pessoa só por conta do inquérito policial ou de uma denúncia. E, além do que, você terminar uma auto-infração em 2018 e continuar justificando o fato gerador com dados de 2019. Então, essa procuração corrobora que a Isabel era só representante. E outra coisa, não tem nenhum diálogo da Isabel vendendo, comprando. Pode ter de outros, dela não tem. Tanto que os próprios autos falam que a conversa da Isabel foram poucas. Eu acho que eu já excedi, doutora Analice. Doutor Erasmo, sim, o senhor ultrapassou 2 minutos. É só para esclarecer o senhor que este prazo é um prazo regimental. É óbvio que eu não, assim, eu compreendo, né, a complexidade da matéria, então, assim, via de regra, a gente faz umas exceções, então, extrapolou 2 minutos aí da sua fala, eu vou passar agora a fala para a doutora Analice. Só também fazer mais um esclarecimento, eu perguntei até para a doutora Analice no chat, tanto o Erasmo como a doutora Analice representam a Isabel Carcelei, é isso? Sim. Isso o motivo da divisão do tempo. Se fossem sujeitos passivos distintos, a gente faria 10 minutos para cada um. Então, doutora Analice, com a palavra. Tá bom, doutora Virgínia, agradeço. Bom dia a todos os demais conselheiros, ilustre representante da Fazenda, ilustre relator. Eu só vou complementar a fala já do doutor Erasmo, a gente até já fiz sustentação oral em outra oportunidade. O que é importante aqui nós enfatizarmos, né? Bom, primeiro essa questão realmente do criminal, do processo criminal, que o processo nem teve início ainda da instrução criminal, então ainda é bem incipiente. Só que o que nos chamou a atenção foi, se a Fazenda teve um compartilhamento de provas, em tese teria acesso a informações para lastrear o lançamento tributário, por que não o fez, né? Se nós verificarmos, e aí que está a grave nulidade da elaboração da auto de infração, se nós verificarmos a motivação em relação à recorrente Isabel, a motivação dos fatos que a Fazenda traz, ela é igual à que é utilizada para os cobrigados. É igual. Simplesmente não individualiza, não segrega a participação de cada um de uma forma clara e objetiva, o que até realmente viola o direito de defesa. Então, quando nós alegamos isso em primeira instância, o erro da capitulação e a Fazenda, me desculpe, a sentença entendeu que, na verdade, só faltou constar o número do Código Tributário Estadual e que a capitalização estaria correta, mas não está, há um equívoco. Ao invés apesar da nota explicativa constar que a Isabel tem que ser enquadrada no artigo 44 do CTE, porque ela estaria enquadrada como contribuinte principal, no lugar da multi. Então, veja, as operações que, em tese, foram consideradas como irregulares, são da empresa multi. A empresa multi não foi autuada. A Isabel, pessoa física, foi autuada como contribuinte principal. Então, ela deveria estar enquadrada no artigo 44. Na autuação dela, na capturação do artigo, o artigo é colocado o artigo 45, que é os solidários, que é o mesmo que foi enquadrado o senhor Marcelo e o senhor Alexandre Martins, o senhor Carlos. E a individualização das condutas não existe, nem no auto de infração, nem nas notas explicativas. Então, se o fisco tinha tantos dados assim suficientes que deveria ter enquadrado nos critérios de lançamento, como bem colocou o doutor Erasmo, né, por óbvio, deveria ter também exaurido ali, sim, a questão da atuação da contribuinte Isabel, que aqui nesse papel ela nem estaria como contribuinte,
Ela seria uma mera representante do contribuinte, que não foi autuado. Não foi autuado. Então, até os documentos fiscais não foram solicitados para a multi. Em momento nenhum aparece a multi. Em momento nenhum. Então, qual foi a razão da Isabel não constar como, então, uma co-obrigada, se teria alguma dúvida em relação à procuração, que, como o doutor Erasmo bem colocou, permanece rígida, juridicamente rígida, porque não tem nenhum ato jurídico que a desconstituiu de validade, o que existe é um inquérito que posteriormente transformou-se numa denúncia que ainda não tem sequer a instrução probatória, porque ainda nem teve início. O que aconteceu foi que os denunciados apenas apresentaram resposta à acusação, então a denúncia pode nem ser recebida ainda. Tá? Então, eu só gostaria de enfatizar, por fim, que a Isabel, ela é uma empresária renomada no estado de Goiás. Ela é sócia da empresa ICM, que só nos últimos anos gerou 20 milhões de reais em arrecadação de ICMS. E eles geram em torno de 63 empregos diretos no estado de Goiás. Então, aqui, o Estado também tem que ter um pouco de cautela em relação a isso, diante da gravidade de lavrar uma autuação contra uma empresária que realmente é produtora de riqueza do Estado. Né? Aqui a gente está falando da preservação de outra empresa, a ICM, e geração de empregos, que, por óbvio, que se a Isabel for atingida na pessoa física dela, vai gerar impacto lá também. Né? Então, nós gostaríamos só de reforçar esses pontos. A gente conhece, né, o sério trabalho desse conselho de tributo tributário do estado de Goiás, que composto aí de ilustres conselheiros extremamente preparados, que não pode deixar coadunar, né, com essa situação de corrigir um vício gravíssimo do auto de infração, como entendeu a sentença que poderia ser corrigido, o que não pode. Tá? Então, nós pedimos, por fim, o provimento do recurso, com reconhecimento aí das razões de defesa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Analice. Agora eu passo a palavra para o doutor Wilson, para que no prazo de 12 minutos, eu vou estender mais 2 minutos também para o doutor Wilson, faça a sustentação dessa primeira parte. Muito bom dia, minha senhora coordenadora, doutora Virgínia, relator, doutor Ítalo, doutor Nilson, doutor João, doutora Ana, os advogados da parte, né, doutor Eala, doutora Analice, né, doutor Fernando também, os meus colegas de representação, doutor Eli, doutora Gerlúcia, os demais advogados, né, doutor Marcelo, doutor Aparecido, doutora Águia, e o conselheiro também, o conselheiro doutor André. Vamos só esclarecer aqui. Esse processo é o seguinte, o contribuinte vem alegando várias vezes, até a questão da multa é até interessante. Por que não atuou a multa? Vamos por parte. Como surgiu esse processo? Esse processo foi surgido quando em operações em trânsito foi detectado um caminhão, não, 2 caminhões, na verdade, inclusive tem lá nas notas explicativas, que estavam com notas de Mato Grosso, como se a fosse de Mato Grosso. E aí, mas o pessoal, só que isso lá em Cristalina, mas por que um caminhão com origem Mato Grosso está aqui? Aí descobriu-se lá, até com o ticket da balança e tal lá, que a mercadoria, na verdade, não tinha saído de Mato Grosso, estava com o nome, estava com o ticket da balança lá numa propriedade, lá em Cristalina mesmo, destinado a outro estado. Ali desencadeou essa operação. Então, foi dessas operações no trânsito, se detectou mercadorias com notas da multi em Cristalina, com o ticket da balança, indicando que a mercadoria foi embarcada em Goiás e que estavam destinada fora do estado. Essa foi a origem que deu origem a essa investigação. O que é aqui? Aqui é o seguinte, os autuantes, eles detectaram que a comercial agropecuária multi, ela estava comprando sem nota, inclusive, se a gente for olhar, foram feitos vários autos de infração dos produtores rurais. Os produtores rurais vendiam sem nota para a multi. Produtores rurais goianos, tá? Produtores goianos e cooperativas goianas. Vendiam sem nota para a multi, e a multi revendia esse produto para Goiás, né, para contribuintes goianos,
ou para outros contribuintes de outros estados. Aí sim, ela usava nota, mas era nota como se a origem fosse Mato Grosso. Vejam bem, os produtores vendiam sem nota, produtores goianos vendiam sem nota para Isabel, na verdade, né? E aí a Isabel revendia esses produtos com o nome de multi, né? Com a nota fiscal da multi, notas inidôneas, né? É bom que se diga inidôneas, porque indicava que a mercadoria tinha origem em Mato Grosso, a mercadoria não tinha origem em Mato Grosso, as mercadorias eram goianas, destinadas a outros estados. Essa é o cerne da questão toda. E em relação a isso, a defesa nada trouxe para contrapor. Aí veio o nobre advogado e falou que não tem nada da Isabel. Mas olha só, quero ler aqui um trechinho do André Berton Júnior, pela teor da conversa, ele é uma pessoa que tinha um relacionamento mais próximo com a Isabel. Olha o que ele, na transcrição, fala. André, né, conversa com Isabel sobre relacionamento. Isabel disse que para André, que pagava junto com ele, apartamento terreno em Londres, estava tudo no nome dele. E aí, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que pediu foi a porcentagem. André fala que não foi a primeira coisa, que foi depois de tempos. Isabel pergunta para André por que a porcentagem. André disse que trabalhou e ajudou eles a construírem. Isabel disse que não estava nem pegando dinheiro dele, que estava pegando umas folhas de cheque para fazer custódia emprestada e que depois cobriu. Isabel pergunta para André por que fazer isso, se estava trabalhando. André disse que estava trabalhando, só que queria fazer parte da coisa e não ser uma pessoa que faz tudo. Isabel pergunta para André por que nunca pegou uma responsabilidade. André responde que é porque eles nunca passaram para ele, só passavam as correrias. Isabel diz, se a gente quer ser útil, a gente corre atrás de ser útil. André disse que trabalhou com eles, fez tudo o que podia fazer, correu atrás, e as correrias que os dois fizeram na rua, que eles sabem que trabalharam com notas falsas, DARI falso, e essas coisas em nome do laranja. Aqui, um dos trechos da transcrição. Mas vamos continuar, né? Então, o que a gente tem aqui no processo? A Isabel comprava mercadorias em nome de produtores goianos, e esses produtores foram autuados, tá? Muitos falam que foram autuados, e realmente falou, não, a gente vendeu mesmo. E aí ela revendia esses produtos com nota da multi. Mas veja bem, a mercadoria era toda goiana. Era produtor para a Isabel, que revendia para outros contribuintes. A defesa, como a gente já falou, né, nada trouxe, né, do mérito. Ficou só tentando empurrar toda a responsabilidade dos produtores. E os produtores já disseram em outros processos, né, que eles venderam mesmo para a Cacilei. Tanto é que pagaram, né? Foram autuados e a maioria pagou os autos de infração. Em relação ao bis in idem que a defesa coloca, olha, ficou demonstrado nas infrações, que há duas infrações aqui, bom que se fala. Uma, que foi os produtores goianos vendendo sem nota para a Isabel, e eles foram autuados em outros autos de infração, e a Isabel revendeu esses produtos com notas fiscais em nome da multi. Aí sim, notas inidôneas, que é o caso, que é esse presente caso. Então, a gente está falando de fatos geradores diferentes e sujeito passivo diferente. Então, não há que se falar, bis in idem. Não, são operações diferentes, fatos geradores diferentes e sujeito passivo diferente. Portanto, não há qualquer bis in idem, como alega a defesa. A defesa também fala da incompetência do Estado de Goiás, né? Ora, a multi está sediada lá em Mato Grosso, é verdade. Mas a multi, não foi a multi que comprou. Quem comprou os produtos foi a Isabel. Tanto é que comprou que os produtores, como a gente vai estar falando, que foram autuados nos outros procedimentos, falaram, não, a gente revendeu mesmo. E ela, Isabel, passou muito dinheiro na conta dela. Se a gente pode olhar, foi feita a quebra, né? Há uma grande movimentação de dinheiro no nome da Isabel. Então, Isabel, ela comprou produtos goianos e revendeu. Então, estamos falando de operações em que a legitimidade de Goiás, por quê? Porque todos os fatos geradores foram ocorridos no estado de Goiás. E o fato gerador, obviamente, né, é de onde se inicia a operação. Se ela se iniciar no estado de Goiás, então o ICMS é devido a Goiás e não a Mato Grosso. Por isso que a multi não foi autuada. A multi é uma empresa
de fachada, é bom que se fale, né? Que está lá instalado em Rondonópolis, em que os sócios, é bom falar que os sócios que estão lá no quadro societário nunca receberam dinheiro, não tem. A gente vai olhar, quem recebeu dinheiro foi Isabel e os solidários. Agora, o sócio, a Claudinar mesmo, lei, dinheiro nenhum passou na conta deles. Engraçado, né? Que os sócios da empresa Multi, que movimentou milhões, não receberam nada, enquanto a Isabel teve até contas pagas pela Multi, né? Interessante, né? E já os sócios que estão lá no quadro societário sequer receberam qualquer centavo. Em relação à incompetência, é legal que a incompetência da lei goiana, né? Fala assim, olha, primeiro, né? Que a lei 19.290 de 2016 alterou a lei 13.266, atribuindo competência plena aos auditores. Portanto, né, nos termos do parágrafo 1º do artigo 144, essa ampliação de poderes tem aplicação imediata. Portanto, quando foi lavrado o auto, os auditores que lavraram o presente auto tinham competência plena para lavrar o auto de infração. Então, não há qualquer incompetência, tá? Em relação à carência de capitulação, vamos lá. Realmente, quando a gente olha o auto, faltou, ela na descrição da infração, ela vai colocando tudo e coloca, só esqueceu de colocar o nome da lei. Só que é o seguinte, olha o que o Leandro Paulsen, professor Leandro Paulsen, fala no livro dele, Curso de Direito Tributário. A verificação acerca do cumprimento dos requisitos faz-se à vista de todo o conjunto documental, ou seja, o auto de infração e seus anexos. Então, quando a gente olha, o auto tem notas explicativas, que deixa bem claro que foi infração, deixa bem claro quem são os infratores, deixa bem claro as operações autuadas, a base de cálculo, está tudo ali, ó, capitulado de acordo com o 142. Então, por que faltou a citação de uma lei? Não quer dizer que o auto que a nulidade por carência de capitulação legal. Porque, como a gente já disse, né, só ali no corpo do auto, mas nos demais documentos anexados ao processo, está toda a descrição correta. E demonstra quem é o infrator, que é a Isabel, e também os sócios, os solidários, né, que inclusive é o pai e o irmão da Isabel, né? E também a infração, né? Que ela comprou, na verdade, comprou sem nota e revendeu com notas inidôneas. Vamos para frente. Em relação ao erro de identificação do sujeito passivo, né, como a gente falou, né, já tinha até falado, que ele fala assim, que devia ser atuada a Multi, e não a Isabel. Ora, a Multi é uma empresa que está no estado, sediada lá em Rondonópolis, Mato Grosso, né, mas quem fez as operações foi Isabel. Tanto ela que estava por trás das operações, tanto é que era ela que a Multi abriu uma conta em Cristalina. O que é uma empresa? A conta da Multi é em Cristalina. O que é uma empresa de Rondonópolis abre uma conta em Cristalina? Qual a lógica disso? Outra coisa, há pagamentos da Multi de contas de luz da CELG, né? O que a Multi tem a ver com a CELG? A gente essas perguntas, o que a Multi tem a ver com a CELG? Então, isso só demonstra que a Multi era apenas uma empresa de fachada, a Isabel movimentava todo esse arcabouço, né? Toda essa arcabouço que tinha o fim de lesar o fisco. Em relação ao pedido que houve a não cumulatividade, que foi preferido o princípio de não cumulatividade, olha só, a Multi comprou sem nota, a mercadoria comprou sem nota, tanto que os produtores goianos, né, foram autuados, e em sua maioria já pagaram os autos de infração. E, ora, se ela comprou sem nota, não há que se falar em crédito, não, porque para ter o direito ao crédito, precisa-se, primeiro, que tenha nota fiscal, segundo, que a nota seja idônea, e terceiro, que as notas sejam escrituradas nos prazos e condições exigidos pela legislação, conforme está lá no artigo 58, parágrafo 3º da lei do nosso CTE. Então, não há que se falar em crédito. Eu acho que meu tempo se expirou, depois eu continuo. Muito obrigada, doutor Wilson. Então, eu devolvo a palavra agora para o doutor Erasmo,
para que também, né, no prazo de 2 minutos e meio, faça a complementação da sua fala, por gentileza. Doutor Wilson foi muito bem no início da sua fala. Depois ele começou a misturar Multi com Isabel. Mas tem uma questão mais grave aqui. Esses autos tinham que ser suspensos. Por que esses autos tinham que ser suspensos? Para o julgamento do auto criminal. Inclusive porque o doutor Wilson usou uma fala agora, um trecho de uma fala, só um trecho de uma fala, não foi a fala toda, não foi os autos todos das conversas telefônicas, que parece uma conversa entre duas pessoas que tiveram um relacionamento e acabaram, que foram, digamos assim, namorados, que é o André e a Isabel. Quem fala em correria, quem fala em nota, não foi a Isabel. A Isabel, nessa conversa, só fala em trabalho. Quem fala nota é o André. Mas qual que é a pergunta qual que é o enquadramento dessa conversa na seara tributária? Indo para frente, e essa pergunta é uma pergunta que tem que ficar nos nossos corações, a questão da bitributação. Se você pode aproveitar, né, os créditos anteriores na operação posterior, se tiver a escrituração contábil. Tudo bem, tudo bem. A autuação dos produtores, 104 produtores e 4 cooperativas que geraram 62 autos de infração, ela não supriu isso? Ela não, por si só, ela não fez uma escrituração automática, sabe? De forma tal que na operação subsequente da multi, ela não tinha que aproveitar esses créditos, mas tem uma coisa mais grave aí, gente. Nós temos que saber, e aí precisa da diligência, se a multi vendeu com nota, se as empresas que compraram receberam a nota e para onde foi esse imposto. Como é que eu quero dissociar dois fatos geradores se eu trago nos autos um único fato gerador? Sabe? Então, eu acho que das duas, ou suspende esses autos aqui, sabe, para julgamento final dos autos criminais, né? E aí nós vamos ter certeza criminal, certeza penal, e aí translada essa certeza penal para cá, para nós termos certeza tributária. Porque não temos certeza tributária. Tem mais tempo? Só Esse posso? mesmo, doutor Erasmo, o senhor está no tempo certinho agora. Agora eu vou passar a palavra à doutora Analice para ela complementar. Obrigada. Obrigada. Então, como o doutor Erasmo bem colocou, o ilustre representante da Fazenda, ele traz como certo fatos que ainda estão sendo apurados em outra esfera, né, na esfera criminal, sem, então, contraditório para a defesa, trouxe um trecho, ao meu ver, também insignificante, que não demonstra uma atuação dolosa por parte da Isabel. A questão da multi, independente dessa questão da alegação de ser empresa de fachada ou não, que isso também é uma alegação da Fazenda, ela deveria constar, sim, como contribuinte principal, essa é a regra, e independente das notas explicativas, sem dúvida, as notas explicativas fazem parte do auto de infração, não consta, novamente, repito, a descrição individualizada com condutas segregadas entre Isabel e os co-obrigados. Por fim, né, a sentença realmente parte mesmo de uma premissa equivocada, porque no auto de infração, Isabel está capitulada no artigo 45, que é co-obrigado, não contribuinte principal. Portanto, nós estamos, sim, diante de uma insegurança jurídica que desconstitui o auto de infração, com base no artigo 20, inciso 4º do Código Tributário Estadual. Muito obrigada. Agradeço, doutora Analice, mais uma vez. Agora com a palavra, doutor Wilson.
só para botar uma pá de cal nesse negócio, houve a erro de capitulação. Olha só, a lei 16.469, ela é muito clara, cristalina, fala assim, olha, não se anulará um auto se houver os elementos o suficiente para detectar a infração e o infrator. Está na lei 16.469. Então, basta ler lá, e aqui está muito claro quem é o infrator e quais são a infração. Outra coisa, a gente gostaria muito de deixar claro, há duas infrações. Uma praticada pelos produtores goianos, que foram autuados em outros autos de infração, que é vender sem nota. E eles foram autuados, há vários autos de infração, vários deles quitados. E a outra é a da Isabel, né, que utilizando a empresa da Isabel, que utilizando a empresa Multi, revendeu essas mercadorias com nota fiscal inidônea. Então, são duas infrações. Uma foi autuada praticada pelos produtores, e foram autuados, e a outra praticada pela Isabel, que é o presente auto de infração. Então, não há que se falar de qualquer bis e item, não, ou que deva ter nota, deva ter os créditos, tendo em vista que, como a gente falou, a nota fiscal está no artigo 58, para se ter direito ao crédito, você precisa ter, primeiro, que o produto tenha nota fiscal, que não é o caso, comprou sem nota. E segundo, que a nota seja idônea e, além de tudo, seja escriturada nos prazos e condições legais. Eu só queria colocar aqui uma colocação do Marcelo, que é um dos co-obrigados, né? É um trechinho, só pequeno. Está aqui, ó, lá na página 29 do PDF. Fala assim, ó, Sávio pergunta para Marcelo se estirou no milho sem nota fiscal de algum produtor que está querendo nota. Marcelo diz que não mexe com isso, pois já compra tudo sem nota fiscal. Então, assim, as conversas demonstram claramente o modus operandi. Compro sem nota e revendo com nota da Multi. Então, não há que se falar aqui que há que se sobrestar processo. Sobrestar processo para quê? Não há qualquer pendência no processo judicial que vai interferir aqui. Esse processo aqui está muito bem, as provas carreadas aos autos demonstram claramente qual foi a infração praticada pela Isabel. Outra coisa, aquela procuração que foi outorgada à Isabel, está lá, né, na folha 44, 45, né, ela dá à Isabel plenos gerais poderes sobre a Multi. Engraçado, o que a Isabel tem a ver com a Multi? A pergunta é essa, o que a Isabel tem a ver com a Multi? E aí, tem um outro pedido da defesa que eu achei interessante, que a defesa fala, que não tem nada a ver, mas depois olha o que ela pede. Ela pediu, né, que caso seja mantido o auto de infração, seja utilizado o valor recebido pela Isabel em sua conta bancária. Ela pede isso. Ela falou assim, não, então, já que se for procedente o auto de infração, então que seja autuado o valor que estava na conta que a Isabel recebeu. Primeiro, né? Que isso não tem qualquer fundamento, porque a base de cálculo das operações são os valores das vendas. No caso, venderam em nome da Multi, né? Que na verdade eram produtos que saíram do estado de Goiás. E o valor detectado foi 118 milhões. Detalhe, quando a gente pega a relação de notas da Multi, o valor é um pouco maior. Mas aí, como tem algumas operações isentas de milha, essas operações não foram autuadas. Então, por tudo isso, a representação entende, né, que o auto de infração é totalmente procedente, tá? Que não há qualquer incompetência funcional, como alega a defesa, não há qualquer erro de identificação do ser passivo, né, tendo em vista que a operadora mesmo é a Isabel. Não há qualquer cesseamento, aliás. Se tem uma coisa que esse processo não tem, é cesseamento. Tem uma nota explicativa muito ampla, tem uma investigação criminal, inclusive com vários documentos acostados ao processo, e teve diligência também. Também não há qualquer insegurança, tá? Está muito claro, a defesa defendeu muito bem. Sim, não trouxe provas para contrapor as provas da Fazenda, né? Mas tentou atacar o auto de todas as formas. Também tem um pedido, né, para anexar os autos de infração dos outros produtores. Para quê? A gente vai dizer para quê? Só se for para corroborar mais as infrações detectadas nesse auto de infração. E, portanto, a gente também, em relação aos convidados, devem ser mantidos, porque eles participaram ativamente na compra e venda, tanto é que em várias conversas deles demonstrando que eles faziam compra, que compravam sem nota, e, portanto, a gente pede, né, que seja rejeitada essas preliminares e que seja mantida a sentença singular que julgou totalmente o auto de infração. Ele julgou procedente o auto de infração. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez, doutor Wilson. Então, nós finalizamos a parte de sustentação oral.
Eu passo, então, a palavra aos conselheiros que participam desse julgamento para indagar se necessitam de conferência. Bom, não havendo necessidade de conferência, eu passo a palavra para o conselheiro Ítalo. Nós dividiremos o voto da seguinte forma: primeiramente as preliminares, posteriormente nós faremos o mérito. Conselheiro Ítalo, por gentileza. Obrigado, senhora coordenadora. Bom, a empresa alegou uma série de preliminares, né? Vou tentar abordar cada uma individualmente aqui para facilitar o entendimento dos meus pares quando forem fazer a votação, né? A primeira alegação da empresa é de incompetência e legitimidade do Estado de Goiás para cobrar o ICMS. Primeiramente, entendo que não há qualquer incompetência do Estado de Goiás para cobrar o ICMS objeto de lançamento. Da análise que se faz do trabalho de fiscalização, né, especialmente da leitura das notas explicativas, do relatório da auditoria, além da audição que fiz, né, do vasto material relativo à apuração criminal, feito pelos órgãos competentes, visando o entendimento até do modus operandi que era utilizado pelos sujeitos passivos, que inclusive aponta, né, para um possível cometimento de crimes tributários. Resta claro que estamos aqui não a tratar de uma operação supostamente formalizada e acobertada por notas fiscais emitidas pela empresa Multi, que davam supostos áreas de irregularidade às operações de venda de mercadorias. Muito pelo contrário, essas notas elas foram justamente consideradas inidôneas pela fiscalização, justamente por se referir a operações fictícias, ou seja, supostas operações de venda da Multi para os destinatários finais, enquanto que, em verdade, as mercadorias elas saíam dos remetentes situados no estado de Goiás, né, no caso os produtores, para os sujeitos passivos que compravam essas mercadorias, fazendo uma verdadeira intermediação através de uma espécie de comércio tacadista, né, de grãos. Então, eles funcionavam como compradores intermediários dessa mercadoria para depois revendê-las ao destinatário final, obtendo, obviamente, o lucro dessa intermediação. Esse é o que foi autuado, esse é o motivo do auto de infração. Por isso, e por essas aquisições, essas vendas de mercadorias serem feitas sem emissão das notas, utilizando notas que foram consideradas indevidas, por serem consideradas inidôneas, né? E é justamente sobre tais vendas que está sendo cobrado o ICMS. Então, ou seja, não está se discutindo aqui as vendas que os produtores fizeram para a comercial Multi, muito menos as possíveis vendas que, conforme pode parecer, que a comercial Multi tenha feito para os destinatários finais. Está se autuando os fatos geradores relativos à venda que os sujeitos passivos fizeram para os destinatários finais após adquirirem a mercadoria no estado de Goiás. E, por esse motivo, não há que se falar em qualquer incompetência do estado de Goiás para cobrar o imposto que está sendo cobrado. Não se trata de mercadoria originada do estado do Mato Grosso. Não se trata de venda realizada em Mato Grosso. Pelo contrário, se tratam de vendas realizadas dentro do estado de Goiás, que eram acobertadas supostamente por notas de uma empresa do Mato Grosso apenas para dar um ar de regularidade a essa operação e, consequentemente, concluir, né, o objetivo dos sujeitos passivos de deixar de recolher o imposto que era devido para o estado de Goiás. Ou seja, em resumo, estamos aqui a tratar de mercadorias produzidas e remetidas por produtores rurais, cooperativos produtores, vendidas ao sujeito passivo sem nota fiscal, que depois se utilizavam dessas notas fiscais emitidas pela empresa situada em Mato Grosso para forjar uma legalidade da suposta operação de venda dessa empresa Multi para os destinatários finais. Então, portanto, estamos a tratar de operações internas, né, e interestaduais, para os fatos geradores se iniciarem e ocorreram dentro do estado de Goiás, e, portanto, é plena a competência do fisco goiano para promover a fiscalização e, consequentemente, do erário estadual para receber esse ICMS subtraído. Nesse ponto, inclusive, eu até cito aqui, gostaria de citar uma manifestação do julgador singular, né, acerca dessa nulidade, por concordar plenamente com os termos em que ele transcreve seu raciocínio. Ele diz: tangenciando o mérito, deve ser observado que todo o conjunto probatório, conforme será ao longo dessa fundamentação, comprova que a empresa comercial Multi
era de fachada, sendo utilizada para emissão de notas fiscais inidôneas de forma a implantar um esquema de sonegação do ICMS em detrimento do erário de Goiás. Embora constituída no estado do Mato Grosso, sua procuradora Isabel, sujeito passivo identificado, os interessados diretos, né, em comum diretos, Marcelo e Carlos Martins, sujeito passivos comunicados, eram todos residentes e atuavam no estado de Goiás, na qualidade de comerciantes e intermediários da mercadoria objeto de atuação. Então, eu rejeito essa alegação de incompetência do estado de Goiás para a cobrança do imposto. A defesa também alega incompetência funcional da autoridade lançadora, com base nas supostas competências tratadas pela Lei 13.266/98, que é a lei que trata da carreira do fisco estadual, dos auditores fiscais da Receita Estadual. Nesse ponto, eu vou citar, semelhante ao que já fez o julgador singular, né, que essa lei ela foi alterada pela Lei número 19.290/2016, que teve vigência a partir de 10 de maio de 2016, que atribuiu competência plena aos membros do fisco. E conforme o julgador já disse, como eu já citei, o julgador, referida à lei tem natureza processual. E, consequentemente, na parte que delega competências aos membros da carreira do fisco, aplica-se imediatamente a partir de sua vigência. Portanto, já que ela teve vigência a partir de 2016, anteriormente à lavratura do auto de infração, que se deu somente em 27/11/2018. Então, não há que se falar de forma alguma incompetência funcional das autoridades lançadoras, motivo pelo qual eu também rejeito essa preliminar de nulidade. Outra nulidade alegada pela defesa seria a suposta carência de capitulação legal específica, né? Nesse ponto, a defesa primeiro diz que houve a falta, né, da citação da lei, a qual estão contidos os dispositivos capitulados na peça basilar, e também fala da suposto erro ao citar o artigo 45 para todos os sujeitos passivos e não o 44, que seria o dispositivo legal que caracterizaria o sujeito passivo como direto, né, como sujeito passivo principal. Então, provavelmente aqui eles quiseram alegar tanto uma insegurança da determinação da infração como cerceamento de direito de defesa. E nesse caso, mais uma vez, eu não consigo enxergar qualquer razão da recorrente em relação a essa nulidade. Da análise que se faz da peça basilar, depreende que houve uma correta indicação dos dispositivos legais considerados infringidos. Ou seja, uma correta capitulação legal. A falta dessa indicação dessa lei em relação aos dispositivos não tem o condão de anular o lançamento por insegurança. Haja visto que claramente se verifica serem todos pertencentes à Lei 11.651/91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Nesse ponto, socorre essa suposta falha alegada pela defesa, o parágrafo 3º do artigo 20 da nossa Lei Processual, 16.469/2009, que expressamente expõe, abre aspas, as incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator, que é exatamente a situação aqui tratada. Ademais, trata de uma omissão que pode e deve ser suprida pela sentença singular, nos termos do que diz o parágrafo 1º, inciso 1, do artigo 38 da nossa citada lei processual, o que de fato ocorreu, conforme se denota da simples leitura da decisão monocrática. Então, eu rejeito essas alegações em relação à suposta deficiência da capitulação legal. Também foi alegado pelo sujeito passivo um erro na identificação do sujeito passivo, né? Ou seja, a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da presente lide tributária. Enxergo que a rica instrução probatória, que foi formada pela nota explicativa, pelo relatório de auditoria, pelas transcrições de grande material relativo às interceptações telefônicas que foram feitas dos sujeitos passivos com ordem judicial, e os demais documentos que são relativos à apuração do cometimento de possíveis crimes tributários, né, anexados ao presente processo, esse conjunto probatório me dá a convicção plena de que não houve qualquer erro na identificação dos sujeitos passivos envolvidos em operações de venda. Além da questão fática, já abordada, né, em relação a essa questão de rejeição da nulidade por legitimidade ativa do Estado de Goiás, em cobrar o ICMS apontado, que já fiz em parágrafos acima,
é necessário mencionar que, acerca da legalidade da indicação de passivo, basta citar o artigo 44 do CTE, que trata do conceito contribuinte, sendo que qual é a definição? Qualquer pessoa natural ou jurídica que realize com habitualidade, em volume que caracterize o intuito comercial, as operações de circulação de mercadoria, prestações de serviço de transporte estadual, intermunicipal e de comunicação. Ou seja, o próprio artigo 44 define o que é o contribuinte, que é exatamente a situação da senhora Isabel. E embora não tenha sido citado expressamente o artigo 44 na capitulação legal da peça basilar, nos demais elementos que fundamentam e constituem o auto de infração e que dão sustentação à autuação, esse artigo 44 ele é citado expressamente, demonstrando que esse foi o motivo da inclusão da senhora Isabel como sujeito passivo principal. E os demais sujeitos passivos solitários, embora não seja objeto aqui de discussão, esses sim foram incluídos pelo artigo 45 do mesmo CTE por ter interesse comum na situação que constitui a infração. A própria existência, a participação da empresa comercial multi, indica, na minha opinião, conforme apurado pela fiscalização, que essa foi instituída no estado de Mato Grosso só para fraudar o fisco goiano, visto que a sua inscrição era meramente para fins de emissão de notas fiscais na qualidade de destinatário e remetente de operações originadas dentro e para o próprio estado de Goiás, além de venda de mercadorias para destinatários situadas em outra infração. Então, a documentação acostada, que fundamenta o auto de infração, incluindo a procuração que foi outorgada por essa empresa multi para a senhora Isabel Carcelei, na prática, demonstra que é ela quem realizava as operações de compra e venda dos grãos, juntamente com os cobrigados, né? Marcelo Alexandre e Carlos Martins, através desse esquema que permitia que o ICMS incidente nas operações de compra e venda de mercadoria deixasse de ser recolhido. E aí ele aproveita esse ponto até para rebater uma das arguições trazidas pela defesa em um dos memoriais, dos aditamentos do recurso voluntário, que é quando ela menciona a rigidez da procuração outorgada pela comercial multi, a senhora Isabel. Ora, se nós lermos, né, da leitura dos termos da referida procuração, que segue aí nos autos as folhas 45 e 46, nota-se que a recorrente, né, com a senhora Isabel, foram outorgados poderes, vou citar alguns: abrir, movimentar e encerrar contas em quaisquer agências bancárias, assinar e endossar cheques de ordem de pagamento, autorizar débitos, contrair empréstimos e financiamentos, assinar contratos de quitação, além de outros poderes menores que eu nem vou citar. Ou seja, qual a lógica de um simples corretor intermediário de compra e venda ter tantos poderes de uma empresa por meio de uma procuração que ele possa abrir contas sem nem dar satisfação de onde vão ser abertas essas contas para os verdadeiros proprietários, né, os supostos verdadeiros proprietários da empresa? Ele pode autorizar débitos, assinar cheques, contrair empréstimo, financiamento, ou seja, isso não são poderes de um corretor, de um simples corretor. Então, essa lógica que diz que a senhora Isabel Carcelei ela tinha poderes de simples corretor ou / intermediária, né, de compras de produtos, né, no caso grãos, para a empresa comercial multi, ela cai por terra da própria leitura dessa procuração, porque, de fato, não faz muito sentido uma empresa transacionar e movimentar esse total de recursos financeiros que foi apurado pela fiscalização, obtido pela sua atividade, e dar todo esse poder para o simples corretor, né? O trabalho de um corretor, inclusive, que supostamente teria sido sujeito princípio passivo, conforme defendido no recurso voluntário, se de fato fosse, seria simplesmente captar produtores, cooperativas interessados em vender sua mercadoria em empresa que presta o serviço, né? Intermediando o negócio e recebendo a sua comissão, a sua remuneração por essa atividade de corretagem que ele desempenhou. Nunca seria dada a ele a possibilidade de abrir contas para o recebimento de todo o valor que foi comercializado, né, das mercadorias que supostamente foram intermediadas, muito menos em contas que, conforme os dependentes dos autos, sequer eram acessadas pelos proprietários da empresa. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu dou ao corretor o direito dele vender o que ele quiser, ele recebe o dinheiro que supostamente pertence a mim, e aí ele me passa o valor que ele entende correto e tira dele a comissão. É totalmente o inverso do que seria uma lógica minimamente defensável de qualquer homem médio pensando a respeito desse assunto.
É necessário ainda lembrar, né, já foi até citado pelo representante fazendário, e está muito caracterizado também na primeira revisão que foi feita, né, na primeira instância, que nos estados bancários, levantamentos realizados pela fiscalização, ficou claro que os supostos proprietários da empresa que forneciam as notas fiscais do sujeito passivo, em momento algum, foram beneficiados por repasse de quaisquer valores obtidos pela empresa em suas operações, enquanto que os sujeitos passivos, supostamente os corretores intermediários, tinham repasses milionários de valores envolvidos nessas transações. Então, por todos esses motivos, eu rejeito a alegação de suposto erro na indicação do sujeito passivo ou de ilegitimidade do sujeito passivo para figurar na presente lide no polo passivo. O sujeito passivo, finalmente, ainda nas sedes preliminares, ele alega uma nulidade por cerceamento de defesa, por entender que o levantamento seria incompleto e não confirmaria a suposta infração. Também não há que se cogitar, na minha opinião, qualquer nulidade por cerceamento de defesa. A prova de que não houve cerceamento de defesa, que o sujeito passivo foi intimado, os sujeitos passivos, na verdade, foram intimados, né? Os solidários não quiseram vir ao processo. A recorrente, ela vem ao processo, tanto em primeira quanto em segunda instância, apresenta suas peças defensórias, que foram, né, na primeira instância, estão sendo agora objeto da apreciação. Foi, inclusive, determinada uma realização de uma diligência na primeira instância, o que mostra, então, que todas as garantias do devido processo legal e contraditório e da defesa foram respeitados, né? E em relação à suposta deficiência no levantamento, ao se acessar o CD de folhas 38, aí, que segue acompanhando os autos, verifica que todo o material relativo à auditoria segue anexado ao presente processo. Então, tanto as cópias impressas quanto os arquivos digitais contidos na mídia CD anexada demonstram que, ao contrário do alegado pela defesa, o levantamento está, sim, completo e o auto de infração bem fundamentado. Então, senhora coordenadora, encerrando essa questão das preliminares, eu não tenho outra conclusão a entender que nas análises necessárias ao lançamento, conforme os artigos 142 do CTN, o artigo 160 do Código Tributário Estadual e o nosso artigo 8º da nossa Lei Processual 16469, houve o total cumprimento, não havendo, na minha opinião, configuração de qualquer vício que pudesse levá-la a uma decisão terminativa nos termos do artigo 20 da mesma lei. Então, por esse motivo, eu rejeito todas as nulidades citadas pela recorrente. É como voto, senhora conselheira, senhora coordenadora. Agradeço, conselheiro Ítalo. Apenas só, foi um lapso, acredito meu, o conselheiro tinha mencionado também a respeito do pedido de diligência. Se de fato houve, nós podemos depois, nessa colhida de votos, depois dessa colhida, fazer o pedido de diligência. Eu já gostaria de se manifestar também com relação ao pedido de diligência. Eu preferia falar sobre diligência quando eu estiver abordando o mérito, senhora coordenadora, se não houver inconveniente. Certo. Então, nós faremos, então, depois dessa colhida dos votos das preliminares. Então, agora eu passo a palavra para a conselheira Ana Carolina, que foi autora do pedido de vista, para que também profira o seu voto. Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, demais conselheiros, doutor João, doutor Air, doutor Ítalo, doutora Adriane, doutor André, que nos aguardam na sala de espera, aos advogados das partes, doutor Erasmo, doutora Analice, representante fazendário, doutor Wilson, nossa secretária de Câmara, Lorena, demais que nos assistem, demais advogados que também nos aguardam na sala de espera, bem como o representante fazendário, doutor Eli. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o doutor Ítalo pelo minudente relatório que foi feito, pelo brilhante voto que aportou, assim, de uma forma muito didática, todas as questões suscitadas pela defesa, enfrentou com um brilhantismo, assim, essas questões, e não tem mais o que acrescentar nesse voto tão detalhado e técnico que foi proferido. Eu acompanho integralmente. Agradeço a conselheira Ana Carolina. Na sequência, como voto, o conselheiro João de Moraes. Bom dia, coordenador. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Doutora Analice, doutor Erasmo, doutor Wilson, e demais que nos acompanham aqui na live, né? Aguardando na antessala. Eu coaduno com o entendimento e o voto do doutor Ítalo, que eu acompanho.
Muito obrigada, conselheiro João. Então, por último, colho o voto com relação às preliminares do conselheiro Nilson. Muito bom dia, senhora coordenadora, bom dia, os conselheiros presentes, também a representante das partes, e os demais que nos assistem pelo YouTube. Eu também vou acompanhar o voto do doutor Ítalo, que é um voto bem fundamentado, bem estudado, ou seja, está bem claro a infração, então não tem como ser diferente esse voto. Agradeço, doutor Nilson. Então, agora nós passaremos para colher os votos, primeiramente do relator, do conselheiro Ítalo. Nós faremos tanto o pedido de diligência quanto o mérito. Então, com a palavra novamente, conselheiro Ítalo. Sem áudio, conselheiro Ítalo. Me desculpa, coordenadora. Obrigado. Embora a gente vá fazer a apreciação do mérito como um todo, é importante citar as várias questões que foram colocadas dentro da análise, dentro da defesa quanto ao mérito, né? Para que fique claro que estão sendo todas observadas nesse presente voto. Ela alega, por exemplo, o entendimento de que as operações autuadas seriam, na verdade, operações triangulares perfeitamente legais. E a gente vai tratar disso no voto. Também pede que seja respeitado o princípio da não cumulatividade do imposto. Ela faz um questionamento acerca da penalidade aplicada e pede uma interpretação favorável ao contribuinte, né, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Apresenta um pleito subsidiário para que se restrinja a sua responsabilidade aos valores efetivamente recebidos por ela, conforme o relatório de auditoria. Ela também pede o desentranhamento das informações anexadas às folhas 166 a 223 e ainda pede que seja feita a anexação de processos relativos às autuações feitas em relação aos produtores e cooperativas de produtores, além de uma suposta diligência para resolver os pontos que, na opinião dela, não foram devidamente solucionados quando da determinação da primeira diligência. Pois bem, primeiro, acho que a gente precisa fazer um apanhado em relação à autuação como tudo, até para ficar mais fácil de abordar cada um dos pontos por ela trazidos. Conforme já narrado no relatório prévio, né, o processo é originado no auto de infração, lavrado em desfavor dos sujeitos passivos, cobrando ICMS, penalidade e demais combinações legais, em decorrência de infração à legislação consubstanciada em qual fato gerador? Na remessa de mercadorias, acobertadas, tanto internas quanto interestaduais, acobertadas por documentação fiscal que foi considerada inidônea. Para chegar a tal conclusão, a fiscalização narra, em seu relatório de auditoria, está contido aí as folhas 1138 dos autos, que se baseou em informações protegidas por sigilo fiscal e funcional, obtidas através de decisão judicial e também por convênios com outras instituições, tanto federais quanto estaduais, que permitiram acesso a extratos bancários da empresa multi, né, mencionada no corpo do processo, as interceptações telefônicas, né, envolvendo os 3 sujeitos passivos e terceiros que com eles se relacionavam pessoalmente e comercialmente, cujas trechos, né, relativos às configurações das condutas infracionais tributárias e criminais foram, inclusive, trazidos para o corpo do processo administrativo, bem como a correta identificação dos sujeitos passivos responsáveis pela infração. Os autuantes eles informam ainda, né, no trabalho fiscal, que ele foi iniciado, conforme já bem mencionou o representante fazendário na sua fala, a partir de determinadas operações em trânsito em que foram flagradas infrações tributárias envolvendo o sujeito passivo direto e suas empresas, né? No caso, como bem relatou o representante, mercadorias que se encontravam no estado de Goiás com suposta origem, como se fosse Mato Grosso, né? Mais especificamente na cidade de Cristalina. E foi a partir dessa detecção dessas infrações que foi feita uma notícia-crime, né, ao Ministério Público, que passou, então, a investigar o sujeito passivo e propiciou aí o compartilhamento de provas que foram obtidas nessas respectivas esferas com base em autorização judicial.
Também é importante mencionar que, com base nas interceptações telefônicas e demais documentos, chegou-se, então, né, aos nomes da senhora Isabel Carcelei, ao senhor Carlos Martins, que vem a ser o pai da senhora Isabel, e também o seu irmão, Marcelo Martins, que foram rolados como solidários no processo. Além da empresa Multi, que embora não faça parte do polo passivo, ela foi já tantas vezes citada no relatório, já que ela acabou sendo investigada juntamente com o sujeito passivo, justamente porque, teoricamente, as mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais emitidas por elas, ainda que decretadas inidôneas depois pela fiscalização. E, ao longo da investigação, foi ficando claro que essa empresa comercial Multi, ela muito provavelmente foi uma empresa que foi criada apenas de fachada, né, com a finalidade apenas de emitir nota, né, é o que é hoje conhecido popularmente como empresas noteiras, né, para fins de emissão de notas fiscais que davam um ar de regularidade com a operação, que, na verdade, essas operações buscavam lesar o Estado de Goiás, deixando de recolher o imposto que a ele é devido. Também foi verificado, né, que foi outorgado por essa empresa comercial Multi uma procuração em nome da Isabel Carcelei, que eu já tratei nas preliminares, né, mas que, como já dito lá e reforçado aqui, apenas reitero, concedeu amplos poderes, essa empresa Multi concedeu amplos poderes a Isabel Carcelei, que permitiu a ela uma movimentação financeira milionária do que seria supostamente, né, o faturamento, as receitas e os lucros decorrentes das supostas vendas realizadas pela comercial Multi. Inclusive, é uma menção de que, mesmo antes do recebimento dessa procuração, a senhora Isabel já atuava em nome dessa Multi. Também foi constatado um volume absurdo, né, de repasses de valores aos sujeitos passivos e às empresas deles pertencentes, seja na forma de transferências bancárias diretas, seja através de uma série de pagamentos, né, desde folhas trabalhistas das empresas pertencentes ao sujeito passivo direto, custos operacionais de empresas dela, como, por exemplo, em relação às empresas de transporte que ela possui, e até despesas pessoais, como fatura de energia, de telefonia, pertencentes a concessionárias aqui do estado de Goiás e não do Mato Grosso, como deveria ser, né, por se tratar de uma empresa situada em Mato Grosso, clubes de lazer, shopping centers, mensalidades escolares, entre outros. Também restou constatado que os supostos sócios da empresa Multi, eles sequer tinham acesso às contas bancárias que eram abertas e movimentadas pela senhora Isabel Carcelei no estado de Goiás, e não em Mato Grosso, como seria lógico, né? E foi constatado que nenhum desses supostos sócios, né, foram beneficiados por qualquer repasse dessa pessoa jurídica, seja a título de prolabore, seja a título de distribuição de lucro, seja mesmo para a realização de pagamentos pessoais deles. Quer dizer, olha que interessante, a empresa paga uma série de despesas pessoais do corretor, do intermediário dessa empresa, que simplesmente, supostamente, exerceria a intermediação de compra de mercadorias e grãos, mas em momento algum faz qualquer tipo de pagamento para os sócios proprietários dessa empresa. Bastante incoerente, né? E, finalmente, é preciso mencionar que na transcrição dos diversos diálogos envolvendo tanto o sujeito passivo como os terceiros com quem eles se comunicavam, né, que foi, inclusive, ricamente exemplificado no relatório de auditoria, foi constatada uma constante busca dos sujeitos passivos em operacionalizar compra e venda de mercadoria, por vezes sem emissão de nota fiscal, conforme bem narrou aí o representante fazendário numa das passagens, né, se eu não me engano, do senhor Marcelo, e outras vezes buscando a emissão de uma nota fiscal, mas com direcionamento, ou seja, para determinadas empresas, em especial, a maioria delas, né, conforme o levantamento, para essa empresa de Mato Grosso, que inclusive é mencionado desse jeito nas interpretações do diálogo, a empresa de Mato Grosso, que vem a ser a comercial agropecuário Multi. Isso tudo demonstra a clara intenção do sujeito passivo em burlar o fisco e não cumprir as obrigações tributárias que eram surgidas com os fatos geradores apurados. Há ainda, né, conforme o fluxograma, na nota explicativa de folhas 166 dos autos, que a empresa Multi claramente atuou como uma empresa de fachada, ou seja, ela era utilizada como uma destinatária fictícia das mercadorias e também como remetente dessas mesmas mercadorias, de forma a parecer que ela adquiria mercadorias lá em Mato Grosso ou revendia essas mercadorias de uma origem a partir de Mato Grosso.
e não em operações de compra e venda realizadas dentro do estado de Goiás. E por esse motivo, obviamente, o ICMS não era recolhido aqui no estado de Goiás. Assim, de todo o trabalho que foi realizado pela fiscalização, dos documentos financeiros, interceptações telefônicas e as demais apurações, eu concluo que, ao contrário do que a alega recorrente, o Sujeito Passivo Isabel não era uma simples corretora de grãos, mas sim ela atuava junto com os solidários Carlos e Marcelo na atividade de natureza que era a verdadeira comercialização atacadista de mercadorias, obtendo, sim, os respectivos lucros, o que está sendo comprovado através da investigação criminal realizada e bem como pelos extratos bancários, né, que foram juntados ao processo e os diversos repasses que foram feitos aos sujeitos passivos. Conforme bem destacou o jogador monocrático, né, abre aspas, as transações financeiras comprovam que o polo passivo comprava grãos originários de produtores e cooperativas de Goiás e revendia para clientes do próprio Estado e para destinatários de outras unidades da federação, sendo que foi implementado o uso de documentação inidônea para tanto, emitida com o uso de empresa, abre aspas, e novamente, noteio, fecha aspas, fecha aspas. De fato, o volume de recurso financeiro movimentado demonstra claramente que não se tratava de uma simples atividade de corretagem, mas sim de compra e venda de mercadorias, e por esse motivo eu afasto completamente uma das alegações da defesa contra o mérito, que seria da possibilidade de não incidência do ICMS, e sim de se cobrar a incidência do imposto municipal, que seria o ISSQN. Nesse ponto, inclusive, é necessário lembrar que, em momento algum, a defesa trouxe, por exemplo, ao processo, documentação que provasse a realização dessas atividades de corretagem, seja através de contratos, seja através de emissão de notas fiscais da prefeitura, enfim, não há prova nenhuma nos autos de que, de fato, o sujeito passivo, a recorrente, desenvolvia atividade de corretagem. Então, senhora coordenadora, demais conselheiros, após eu tecer essas explicações / conclusões, né, que, no meu entendimento, torna um pouquinho mais lógico a fundamentação que eu vou fazer sobre cada uma das alegações da defesa contra o mérito, eu vou tentar, de forma sintética, né, para não cansar mais os senhores, né, tratar de cada uma das alegações do mérito. Primeiro, em relação a essa questão de operação triangular e não cumulatividade, né? Conforme já bem dito pelo julgador singular, né, que vai rebatendo também as alegações trazidas pela recorrente quando na primeira instância, com relação a esse caráter triangular das operações realizadas, que teria supostamente sido cobertadas pela empresa Multi, essas notas que foram consideradas inidôneas, né, bem como a suposta alegação do bis in idem, né, que o sujeito passivo tantas vezes bate na tecla e, inclusive, pede o respeito ao princípio da cumulatividade, para mim, torna-se óbvio que no recolhimento do ICMS das operações de compra e venda permitiu condições desleais de concorrência com as outras empresas situadas em Goiás e representou prejuízo ao cofre do Estado. A alegação de que o trânsito da mercadoria até Mato Grosso e posterior venda era inviável não condiz com a realidade documental dos autos, visto que os sócios da empresa Multi não atuavam na sua administração e nem detinham, né, poder de gestão de negócio, inclusive econômico, conforme já tão falado da procuração que foi outorgada ao sujeito passivo identificado nos autos. E outra ponta, o polo passivo residia, atuava no estado de Goiás. A semestre de mercadorias, como já bem foi dito em outras passagens, não se trata da venda dos produtores rurais, como quer fazer crer a defesa ao pedir o bis in idem, mas sim de mercadorias que eram compradas pelos sujeitos passivos e revendidas para outros destinatários. E, por esse motivo, não há que se falar em bis in idem. Estamos aqui falando de dois fatos geradores totalmente independentes. Também não há que se falar na compensação do ICMS, né, na linha do que a defesa pede, do respeito ao princípio da não cumulatividade, haja vista que o direito de compensação ele fica condicionado a uma série de exigências que a nossa legislação tributária trata, entre eles a emissão e registro da documentação fiscal idônea, que exatamente não é o caso da situação tratada aqui no presente auto de infração. Até porque, né, como já dito, o objeto dessa autuação é justamente um conjunto de operações iniciadas no estado de Goiás, mercadorias que eram remetidas tanto em operações internas como em interestaduais, e para os quais o acobertamento era feito com notas fiscais inidôneas, conforme vastamente foi documentado e agora já tratado em linhas anteriores.
Em relação ao pedido da responsabilidade da recorrente para ficar restrita aos valores recebidos por ela, também não há qualquer fundamento. Ela pede para que, subsidiariamente, que a sua responsabilidade ficasse limitada ao valor de R$ 1.745.400, que seria a movimentação que supostamente ela recebeu na conta bancária, né, em função do repasse da multa. Mas, na verdade, todo o conjunto probatório mostra que, na realidade, essa movimentação toda era feita pelos sujeitos passivos e não pela empresa comercial multi, motivo pelo qual não há qualquer fundamento em restringir a responsabilidade da recorrente somente aos valores que foram efetivamente passados para a conta bancária dela. Ela também pede uma aplicação mais favorável, né, nos termos do 112, acho que até despiciando, né, rebater esse questionamento da defesa, que seria até incoerente, né, se aplicar o artigo 112 do CTN na situação aqui narrada e no entendimento que aqui eu venho externar. Finalmente, a defesa pede ainda um desentranhamento das informações de folha 166223. Esses documentos são exatamente a documentação que foi juntada em função da conversão do julgamento em diligência lá na primeira instância. Então, óbvio que não há qualquer fundamento para se excluir esse relatório de diligência e demais documentos que foram juntados aos autos, já que eles aqui não estão inovando, eles apenas estão respondendo aos questionamentos que foram feitos pela defesa lá na apresentação da impugnação em primeira instância, e que o julgador singular entendeu por bem ouvir os autuantes a respeito desses questionamentos. Então, foi a própria defesa que pediu a diligência e, consequentemente, passa a ser parte integrante do processo toda a documentação resultante dessa diligência, não havendo qualquer ilegalidade em relação a isso. Essa diligência foi em observância, inclusive, ao que prevê a nossa lei processual 16469, né? O inciso 2, parágrafo 3º do artigo 19. E, finalmente, a defesa pede, né, a realização de diligência, e ela pede duas coisas. Primeiro, para que se aguarde uma resposta do Estado de Mato Grosso, que foi mencionado lá na diligência, na primeira instância, que teria sido oficiado o Estado de Mato Grosso a respeito da existência ou não do registro dessas notas fiscais da comercial multi nos livros próprios da empresa. E aí, em cumprimento dessa solicitação do julgador singular que primeiro atuou no feito, foi feito esse ofício à Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, que até a resposta da diligência não havia sido cumprida. E também pede à defesa, né, que sejam anexados, que, segundo ela, também os diligenciadores não atenderam, seria a anexação dos processos que foram lavrados contra os produtores, sobre os quais a defesa insiste em alegar a responsabilidade dos produtores e a ocorrência do bis in idem. Pois bem, em relação à questão da anexação dos processos, conforme eu já disse, quando tratei da alegação de necessidade de observância do princípio da não cumulatividade do bis in idem, entendo totalmente desnecessário. Nós estamos tratando aqui de fatos geradores separados e não existe qualquer possibilidade de compensação desses valores em relação aos valores de ICMS cobrados pelo presente auto de infração. E, da mesma forma, eu acho despiciendo aguardar qualquer resposta, ou mesmo determinar uma nota de diligência para se apurar a existência de qualquer resposta em relação à Secretaria da Fazenda de Mato Grosso, com relação à suposta existência ou não do registro dessas notas fiscais da empresa comercial multi nos livros próprios. Haja vista que, independente dessa juntada, né, isso não muda a situação fiscalizada e apurada no presente auto de infração, e que culminou com a consideração da individualidade dessas notas fiscais e, consequentemente, da cobrança do imposto. Então, por esse motivo, e aproveitando o ensejo, eu rejeito qualquer novo pedido de diligência que tenha sido feito pela recorrente por entender desnecessário. Finalmente, apenas a título de fazer uma menção que o julgador singular ele já aplicou a súmula 009 do CAT, na sua sentença singular, com a qual eu concordo, né, para que os cálculos dos juros da correção monetária sejam feitos observando essa súmula do nosso Conselho Administrativo. Então, antes de todo exposto, senhora coordenadora, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento. Como eu já disse antes, rejeito todas as nulidades arguídas, rejeito o pedido de nova diligência, também rejeito o pedido de desentranhamento de informações solicitado pela defesa, e, no mérito, mantenho a sentença singular na íntegra e julgo procedente o lançamento, aplicando
a súmula 09 do CAT. Lembrando que o valor aqui é de acordo com o termo de retificação de folhas 54 dos autos, porque o auto de infração, como eu já disse no relatório, ele foi feito como uma... Só um minutinho que eu vou pegar o valor exato. Ele foi feito o valor de 10 milhões e pouco, e, na verdade, depois houve a retificação do auto de infração, e esse valor foi alterado para R$11.381.608,65, conforme, portanto, termo de retificação de folhas 48 dos autos. É como voto, senhora coordenadora. Obrigado pela paciência. Muito obrigada, conselheiro Ítalo. Na sequência, então, conselheira Ana Carolina. Acompanho integralmente o detalhado e, mais uma vez, didático voto do conselheiro Ítalo. Parabéns, conselheiro. Conselheiro João. Com o relator. Conselheiro Nilson. Só uma pergunta, já está aí contemplado a súmula número 9, doutor? Sim. Sim. Exatamente. O conselheiro Ítalo acabou de mencionar que já foi aplicada lá na sentença singular. Sim. Ok, então. Então, com o relator. Obrigado. Agradeço, conselheiro Nilson. Então, nós finalizamos a acolhida dos votos, finalizamos todos os pedidos que foram trazidos pela defesa em sede de recurso voluntário. Eu, então, anuncio o resultado para este julgamento, para este processo, né? O processo final 8808, em que a recorrente Isabel Carcerei Martins, solidários Carlos Martins e Marcela Alexandre Martins, a terceira Câmara Julgadora decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar todas as preliminares arguidas pela defesa. Essas preliminares são de incompetência funcional, erro da identificação do sujeito passivo, insegurança na determinação da infração e cerceamento do direito de defesa, nas quais estão englobadas incompetência de legitimidade ativa de Goiás, insegurança por carência de capitulação legal, competência funcional, erro de identificação do sujeito passivo e, conforme mencionei, cerceamento do direito de defesa. Também, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de diligência e, no mérito, por unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o lançamento no valor de R$11.381.608,65, conforme levantamento de folhas 48. Lembrando aqui, destacando que já foi aplicado o entendimento consolidado da súmula 009 do CAT, que é a aplicação da taxa Selic para os índices de correção monetária e juros. É este o resultado para o julgamento. Eu agradeço a presença do doutor Erasmo, que esteve conosco, doutora Analice, doutor Fernando. São apenas os 3 advogados agora presentes. Então, agradeço a presença de todos. Eu desejo um ótimo dia, até a próxima oportunidade. Obrigada. Até logo. Obrigado, até logo. Então, agora nós daremos a sequência nos julgamentos, mas antes eu farei um intervalo de aproximadamente 10 minutos, de 5 a 10 minutos, e aí, posteriormente, nós voltaremos com os processos da doutora Ágata, que são os processos de retorno da Delviene e o processo da Votorantim. Peço a gentileza de todos desativem áudio e vídeo. Doutor Wilson, apenas esse processo, eu agradeço. Eu também. Obrigado a todos, fiquem com Deus, bom trabalho. Obrigada.